nós temos aí as 5 classes aí, né, mais conhecidas, né, no ambiente. Geralmente, a gente vai ter mais, né, dentro do ambiente, as classes A, B e C, né? Classe D é comum de ter? Não, muito difícil. Classe K também, né, em empresas, pode ser que tenha, mas é mais difícil. Então, a gente vai focar muito nas classes A, B e C, que praticamente todo local, né, vai ter, principalmente as classes A e C, ok? Então, a gente vai estar dando exemplos aqui agora dessas classes. É importante o conhecimento dessas classes por parte dos brigadistas, né? Se tiver dúvida, se tiver pergunta, por favor, eu estou aqui à disposição. Então, vamos falar um pouquinho da classe A, né? Exemplos, né, de incêndio de classe A. São o quê? Os materiais sólidos, tá? Exemplo, papel, madeira, tecido, plástico. Esse tipo de material é muito comum ter em toda parte, né? Em casa, na empresa, na rua. Qualquer ambiente a gente vai ter incêndio de classe A. São os materiais sólidos, ok? Quais são as características desse tipo de incêndio, de classe de incêndio? Ele apresenta aí 2 características, tá? Que é, toda vez que a gente tem um incêndio nesse tipo de material, ele queima em toda a propriedade do material. Queima no meio, queima embaixo, queima em cima, né? Aqui fala que ele queima em superfície e em profundidade. Então, se a gente observar, a gente pegar um monte de madeira e colocar fogo, a gente vai perceber que pega fogo no meio, pega fogo embaixo, pega fogo em cima. E uma outra característica dele é que ele sempre deixa resíduo, né? Como é um material sólido, ele vai queimar e vai deixar um resíduo, tá? Então, é a característica do incêndio de classe A. Quais agentes extintores que eu uso para combater esse tipo de classe de incêndio? Principal, água, né? Eu tenho um incêndio de classe A, né, em materiais sólidos, eu vou combater com água. O que a água faz? Qual que é a função da água? Ela vai resfriar, né? Ela vai resfriar e vai tirar o calor desse material sólido. O calor é o quê? Um dos 3 elementos do triângulo do fogo. Vai sobrar o quê? Vai sobrar combustível e oxigênio. Porém, eu não vou ter calor. Então, por falta de calor, o fogo vai apagar, né? Então, eu posso utilizar o extintor de água, eu posso também utilizar o extintor tipo OABC, né? Que é o extintor de incêndio mais comum que a gente tem, né? Então, eu tenho a opção de usar ou o sistema de hidrante, ou um extintor de água pressurizada, ou um extintor de pó tipo ABC, certo? Geralmente, nas empresas hoje, não está utilizando mais o extintor de água, né? Algumas empresas antigas ainda têm extintor lá, mas essas empresas aí, que são edificações mais novas, a gente vai ter o extintor tipo pó ABC, que ele pode ser utilizado para as classes A, B e C, ok? Então, incêndio de classe A seria isso que a gente teria para passar. Com relação ao incêndio de classe B, quais tipos de materiais, né, que são incêndio de classe B? Gasolina, óleo, né, querosene, álcool, né? São os líquidos aí inflamáveis, né? Esses líquidos, né, eles têm a característica aí diferente do incêndio de classe A. Primeiro, ele só queima em superfície, tá? Eu dei o exemplo do incêndio de classe A, que ele pega fogo em superfície e em profundidade, né? Já o classe B, ele só pega fogo em superfície. Se eu pegar, por exemplo, um tambor cheio de gasolina, né, óleo, diesel, qualquer líquido inflamável, e colocar fogo nele, né, vocês vão perceber que ele vai pegar fogo só na superfície, só em cima. Ele vai queimando todo o combustível, ele vai descendo, né, vai consumindo aquele combustível, mas ele pega fogo só na superfície, tá? E ele não deixa resíduo, ok? Se queimar ali, todo o material ali não vai ficar resíduo nenhum. O tambor vai ficar preto, né? Mas não vai ficar resíduo. Então, é a característica do incêndio de classe B. Qual extintor que eu posso utilizar para combater incêndio de classe B? Jamais eu devo usar água. Não devo usar água, né? Eu posso usar água para resfriar a parede ali do tambor? Posso, né? Se eu jogar água na parede, né, do tambor, do que estiver pegando fogo, eu vou resfriar também. Mas é uma técnica que geralmente é usada pelo corpo de bombeiros, né? O brigadista, a gente não ensina a fazer esse tipo de técnica, por ter o risco dele, né, utilizar de forma incorreta. Então, eu não posso usar água, tá? Eu vou geralmente combater com extintor de PQS, que é o pó químico seco, ou extintor de pó ABC, ou o próprio extintor de CO2, que é o gás carbônico.
A gente vai estar falando mais para frente dos extintores, tá, gente? Eu sempre gosto já de, quando eu falo das classes, de falar quais extintores que eu posso usar, para vocês conseguirem, né, identificar, né, quais extintores que vão usar em cada classe. Então, eu só não posso utilizar o extintor de água nesse caso. Eu posso usar tanto o PQS, como o pó ABC, como o CO2, ok? Uma outra classe de incêndio, que é o incêndio de classe C, qual que é a característica, né? O incêndio de classe C é incêndio em equipamentos elétricos energizados. Exemplo, quadro de força, painel de máquina, computador, televisão, tudo que tiver energia elétrica é um incêndio de classe C, ok? Tem energia, eu considero como incêndio de classe C, tá? Qual que é a característica dessa classe de incêndio, né? A característica, gente, é que, a partir do momento que eu tiro a energia desse material que está energizado, ele passa a ser de classe A. Por que ele passa a ser de classe A? Porque eu tenho o que ali? Materiais sólidos, né? Os materiais que fazem parte aí desse sistema aí são materiais sólidos. Então, enquanto ele tem energia, é classe C. A partir do momento que eu tiro a energia, ele passa a ser de classe A. Então, por que eu gosto de dar sempre esse exemplo? Geralmente, quando a gente vê o corpo de bombeiro combatendo incêndio, né? A gente vê o corpo de bombeiro usando o que? Água, né? Tem uma edificação pegando fogo, ele joga água. Só que antes de jogar água, o que o corpo de bombeiro faz? E o que é uma obrigação do brigadista saber? Certificar que foi cortada a energia elétrica daquela edificação, para ele poder jogar água, certo? Então, em todas as unidades aí da SN, é importante, né? A brigada de emergência, lógico que tem a manutenção, pode estar participando do treinamento aí também, mas a brigada de emergência, ela tem que conhecer onde que fica o sistema, né, de energia, onde que desliga a energia. Né? No momento que estiver pegando fogo, ele precisar de cortar energia, vocês conseguem identificar rapidamente onde fica. Né? E a partir do momento que eu tiro a energia, eu posso jogar água. Né? Mas, enquanto estiver energizado, quais os extintores que eu posso usar? Quando estiver energizado, jamais eu posso jogar água, tá? Porque a água é condutora de energia elétrica. Eu só posso combater incêndio, né, em materiais energizados a partir do momento que eu corto a energia dele. Se ele tiver energia, jamais eu posso jogar água naquele sistema. Se eu jogar água, eu vou sofrer um acidente, porque a água conduz energia elétrica, certo? Então, isso é muito importante, essa questão, né? Tanto para dentro da empresa, qualquer outro lugar, jamais jogar água em material energizado para combater fogo, ok? Quais extintores, então, que eu posso usar? A gente pode usar o extintor pó-ABC, pode usar o extintor PQS e pode usar o CO2, que no caso é o mais indicado, que é o gás carbônico. Tem uma questão, gente, que quando eu falo que eu posso usar o extintor de PQS, né, que é o pó químico seco, qual que é a composição do pó químico seco? É o pó bicarbonato, né? Qual que é a característica do pó do PQS? Ele é corrosivo, certo? Ou seja, ele danifica o equipamento, né, por corrosão. Então, se eu tiver um material energizado ali, eu for combater, ele vai apagar, mas vai danificar. Aí o pessoal vai falar, mas se está pegando fogo, já danificou. Já danificou. Mas tudo que estiver próximo ali, né, que às vezes não teve um incêndio naquele local, o pó ele vai pegar ali e vai danificar. Então, a gente recomenda que seja utilizado o extintor de CO2. Então, quando você estiver material energizado aí, fatalmente você vai ter o pó ABC perto, vai ter o CO2 perto, mas caso só tenha o PQS, né, pode utilizar o PQS que ele vai apagar, certo? Então, essa questão aí do incêndio de classe C, tranquilo? Podemos dar sequência? O incêndio de classe D, gente, já é um tipo de incêndio já mais isolado, né, em todo local que tem, não, tá? São materiais, metais que se inflamam facilmente, como potássio, alumínio em pó, magnésio, zircônio, titânio. Então, são indústrias aí que têm uma atividade específica utilizando esse tipo de metal. Eu trabalhei 5 anos na TRW, né, então lá a gente tinha o magnésio. Né, o magnésio chegava lá naquelas barrinhas ali, igual aquelas barrinhas de ouro mesmo, só que barrinha de magnésio. Né? Ele era utilizado no processo para fazer a armadura do volante. Então, chegava aquelas barrinhas, ia para o alto forno, né, e fazia ali o volante de magnésio.
Então, ele tem a característica que, a partir do momento que está pegando fogo, eu não posso jogar água, porque a água vai inflamar também, tá? Não posso combater esse tipo de incêndio com água. Eu tenho vários agentes extintores, né? O próprio cimento é um agente extintor que pode ser utilizado, o pó de pedra também pode ser utilizado para combater esse tipo de incêndio, e eu tenho um extintor classe D, tá? É um extintor específico para esse tipo de classe, né? Não é muito comum, pelo menos aqui em Lavras, a gente não tem empresas aí que trabalham com esse tipo de extintor, classe D. Ele é um extintor que ele nem é vermelho, ele é amarelo. Ele é diferente. Não vou entrar muito em detalhe disso com vocês, até porque na empresa de vocês não tem. Mas é importante entender o tipo de classe D, tá? E tem o incêndio classe K, tá? Que é um incêndio com óleo de cozinha, gordura e graxa, tá? Esse tipo de incêndio, né, é comum aí em locais que tem esse tipo de material, é muito comum em casa, tá? Acidente doméstico, né? E o que acontece, né? Esse tipo de orientação, às vezes, é muito importante. O que geralmente acontece? A pessoa deixa a frigideira ali, né, deixa o óleo, esquece a chama acesa, tá? E o fogo passa para o óleo e começa um incêndio, né, na cozinha. Qual que é a tendência da pessoa, da dona de casa ali, que não tem informação? Ela vai pegar um balde d'água e vai jogar, né? E aí, que às vezes, dependendo do local que ela tiver, ela vai queimar, vai ter um acidente grave, uma queimadura grave, né? Então, jamais jogar água nesse tipo de incêndio, né? Como em casa, geralmente, a gente não tem extintores de incêndio, em prédios aí que tem habitação multifamiliar, tem, né? Obrigado a ter. Mas em casa a gente não tem. Qual que é a recomendação? É tampar, né? Eu vou apagar o fogo por abafamento. Eu pego a tampa da panela, dependendo da chama, né? Ou posso pegar um pano molhado e tentar tampar aquela panela para apagar o fogo, tá? Uma das recomendações que a gente fala, primeiro, né? Se eu tenho ali um incêndio dessa forma, eu vou ter a chama do gás acesa. Então, é importante eu ir lá e fechar esse registro do gás, né? Para mim diminuir um pouco, né? Porque eu vou tirar um combustível que está alimentando o fogo, né? Por isso que é a recomendação de colocar o bujão de gás do lado de fora, né? A maioria aí das residências ainda no Brasil, o pessoal adota colocar o botijão de gás do lado do fogão. Por que não é recomendado colocar? Se eu tiver um princípio de incêndio ali, como é que eu vou chegar próximo ao fogão, às vezes, para fechar o registro? Vou ter dificuldade. Se o botijão estiver do lado de fora, ele vai estar ventilado, né? Se tiver algum vazamento, vai ser mais fácil de dissipar ali o gás e eu consigo fechar o registro, né? Então, por isso que é importante, né, o botijão não estar próximo ali ao fogão, ok? Então, esse é um incêndio de classe K, né? Tem os extintores aí, né? Tem o extintor de espuma que é utilizado. Se a gente utilizar o extintor de PQS, vai apagar, o CO2 também, o próprio POABC também apaga esse tipo de incêndio de classe K, tá? Só não posso usar água para combater esse tipo de incêndio, ok? Pessoal, com relação às classes de incêndio, A, B, C, D e K, né, e os extintores que tem que utilizar para cada classe, tá tranquilo? Tá dando para pegar aí? O pessoal está muito calado aí, está conseguindo compreender? Se tiver alguma dúvida aí, pode interromper a qualquer momento, ok? Nós temos agora aí as técnicas de prevenção, né? A gente já falou bastante, né, com relação a isso. É importante, quando a gente fala de técnicas de prevenção, a brigada conheceu o projeto de incêndio da edificação. Toda edificação que tem a VCB, ela tem um projeto. Dentro do ponto de encontro da brigada, é importante a gente ter esse projeto, tá? Pegar o projeto, mandar plotar ele em A3 ali, colocar ele lá no ponto de encontro. Por quê? Eu vou identificar onde estão os extintores, eu vou identificar onde está o sistema de hidrante, eu vou identificar onde tem saída de emergência, eu vou identificar onde eu tenho risco específico de GLP, óleo diesel. Então, é importantíssimo eu ter esse ponto de encontro com esse projeto, tá? Implementado. E, às vezes, no próprio projeto, eu posso colocar até algumas informações a mais ali para facilitar o trabalho da brigada, né? Aí a gente tem a questão de algumas técnicas, né? De realização de manutenção nas instalações elétricas. Importante essa questão, gente, de manutenção das instalações elétricas. Grande parte dos incêndios ocorre por instalações elétricas antigas, instalações elétricas, às vezes, indústria, é muito comum aumentar ali a demanda de energia, né?
Às vezes aumenta a demanda e trabalha ali com a fiação, né, a parte elétrica, com bitolas ali que não são compatíveis com a quantidade de carga que passa. E aí eu vou ter uma sobrecarga e posso ter um princípio de incêndio referente à parte elétrica, né? Então é importante verificar isso, que é uma das formas de prevenção mais eficazes aí é ter uma instalação elétrica bem feita, né? Inspeções regulares, né? Os extintores de incêndio tem que ficar sempre no local visível, de fácil acesso, dentro do projeto, né? O engenheiro que faz o projeto já tem que fazer isso. É importante você saber que quando eu tenho extintor no local, ele vai cobrir um raio ali, geralmente de 15 metros, tá? Então, eu não posso percorrer mais de 15 metros sem encontrar um extintor dentro de uma edificação aonde eu tenho área construída, tá? É importante entender isso, né? Como vocês têm uma área de mineração, né? A área maior é de mineração, a céu aberto, então eu não tenho local ali com material combustível para pegar fogo nessas áreas abertas. Então, eu não tenho proteção por extintores, né? A proteção por extintores e hidrantes são para áreas onde eu tenho construção, onde eu tenho material combustível, ok? Manter o ambiente limpo, organizado, né? Ter pessoas treinadas para fazer a prevenção de combate a incêndio, né? Locais de fumar, é importante ter o local definido, né? Para não ter risco de pessoas fumando em locais que têm líquidos inflamáveis ou materiais combustíveis. Questão de sobrecarga de tomada, para não haver curto-circuito, principalmente em escritório, né? Né? O T é invenção de brasileiro, é gambiarra, tá? Não existe usar T em tomadas, tá? Então, tem que ter o dimensionamento de tomada, né? Eu tenho ali computador, impressora, né? Outros equipamentos ligados, aí eu não tenho tomada suficiente, eu coloco um T ali. Então, vai gerar o quê? Sobrecarga de tomada. Eu posso ter um princípio de incêndio ali, um curto ali, por sobrecarga, tá? Deixar produtos inflamáveis em um local onde não haja fonte de calor, né? E mantenha sempre os ambientes ventilados. Então, gente, a gente vai entrar agora na questão aí dos métodos de extinção,